Olá! Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre um conceito muito importante para entender um pouco de como as culturas se formam, de como determinados elementos de uma cultura influenciam a formação de outras culturas. O nome desse conceito é circularidade cultural. E é um conceito que nos convida a explorar as culturas como teias vibrantes e em constante mutação, através de um fluxo contínuo de influências, ideias, costumes e práticas que circulam, se transformam e se reinterpretam. A história nos fornece uma infinidade de exemplos que ilustram a circularidade cultural em ação. Desde a rota da seda que conectava o Oriente e o Ocidente, em uma troca não só de especiarias, mas também de tecnologias e saberes, até a influência árabe lá na Europa. Presente na arquitetura, culinária, no vocabulário, as marcas da interconexão cultural permeiam cada capítulo da história humana. O conceito de circularidade cultural, ele foi explorado pelo Carlos Ginzburg na obra O Queijo e os Vermes, que é aquela obra onde a gente fala do moleiro, que ele explica a formação do mundo através de uma outra cosmogonia, através de uma outra situação. Enfim, gente, isso tudo foi descoberto pelo Carlos Ginzburg quando ele estava fazendo uma pesquisa através de processos inquisitoriais. E o Menóquio, que é esse moleiro, ele foi morto na Inquisição, condenado por heresia. Então, através desse estudo, através dessas pistas e desse conhecimento da história do Menóquio, o Carlos Ginzburg, ele entendeu melhor esse conceito e ele definiu pra gente como funciona essa ideia da circularidade cultural, né? Então, nessa obra, ele demonstra como culturas eruditas e populares se interligavam na Europa medieval, desafiando a visão de culturas estanques e homogêneas. Essa perspectiva inovadora foi aprofundada por autores como Peter Burke, que explorou como a mistura de elementos culturais gera novas formas de expressão e identidade. A dinâmica da circularidade cultural é impulsionada por diversos mecanismos. Entre eles, a gente tem o comércio e a migração, que é o contato direto entre diferentes povos através do comércio e da migração, que facilita a troca de ideias, costumes e tecnologias. O contato intercultural, seja por meio de conflitos ou relações diplomáticas, o contato intercultural pode levar à assimilação de elementos culturais. Mídia e tecnologia, a difusão de informações e conteúdos através da mídia e da tecnologia contribui para a circulação global de elementos culturais. E essa parte é muito simples da gente entender. É só a gente ver elementos que não são naturais da nossa cultura, que foram introduzidos aqui através das plataformas digitais, através das redes sociais. Quantas coisas foram introduzidas na nossa cultura que vieram do TikTok, que vieram do Instagram, que vieram lá do falecido Orkut, que Deus o tenha, e que hoje fazem parte e são naturalizadas. São naturalizadas pelas gerações que vieram depois. Então, assim, talvez na nossa geração aquilo tenha sido introduzido, mas nas gerações seguintes aquilo já estava lá. Então, para eles, é tudo muito natural. A circularidade cultural, ela é um conceito fundamental para a gente compreender diversos aspectos da história e da sociedade, como a formação de identidades, para a gente entender que as identidades culturais, elas são dinâmicas e constantemente renegociadas, sendo resultados da interação entre diferentes elementos e influências. Processos de globalização. A globalização, ela intensificou a circulação de culturas, criando novos desafios e oportunidades para a interculturalidade. Preservação da diversidade cultural, um assunto muito importante e super debatido na atualidade. Contribui para a preservação da diversidade cultural e para a promoção do diálogo intercultural. Alguns exemplos da manifestação dessa circularidade são o hibridismo cultural, que é a mistura de elementos de diferentes culturas criando novas formas de expressão e identidade. A apropriação cultural, que é a adoção de elementos de uma cultura por outra, com diferentes graus de adaptação e transformação, mas a gente vai falar de apropriação mais para frente. Transferência cultural, a difusão de elementos de uma cultura para outra, geralmente através de mecanismos de poder e colonialismo. Compreender esse conceito, ele é crucial para desconstruir a visão de culturas puras e imutáveis, entendendo que culturas são dinâmicas e se transformam constantemente através do contato e da interação com outras culturas. Ou seja, a cultura, ela é viva, além de promover o diálogo e a tolerância ao reconhecer a interdependência entre as culturas. Mas
como nem tudo são flores, essa dinâmica também apresenta muitos desafios. A apropriação cultural indevida. É importante reconhecer as relações de poder que podem permear a apropriação cultural, evitando a exploração e o exotismo. Essa questão é extremamente importante, porque a gente vê muito falar de apropriação cultural. Vou dar um exemplo bem básico. Quando a gente fala das tranças. Quando a gente vê pessoas brancas fazendo tranças, que são elementos da cultura africana, e aí fala-se muito em apropriação cultural, apropriação cultural. Ué, mas como é que é apropriação cultural? A gente não pode usar trança? Então ninguém pode usar lenço, porque o lenço ele é característica do Islã, do islamismo, dos muçulmanos e tal. A questão não é a pessoa branca usar trança. A questão é quando isso é levado a esse exotismo, quando a trança ela é entendida como um elemento exótico. E também quando a trança ela é supervalorizada quando ela está naquele indivíduo branco. E não é tão valorizada quando ela está no indivíduo negro. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu falar com uma pessoa de trança, uma pessoa de rastafari, uma pessoa com qualquer tipo de cabelo, onde alguém comenta assim, como será que lava? Será que fede? Nossa, o Bob Marley tinha não sei quantas mil espécies de piolho no cabelo. Isso é um elemento que leva ao exotismo, que leva à criação de estereótipos. Por quê? Se você vê uma pessoa branca ou uma pessoa famosa que usa trança, normalmente os adjetivos usados são linda, maravilhosa, ficou ótimo. Mas quando você vê numa pessoa de pele negra, o que se escuta é, será que fede? Como é que lava? Posso tocar? Deve ter piolho. Então, percebam a balança como pesa diferente, como são 2 pesos e 2 medidas. Esse é o perigo da apropriação cultural. A homogeneização cultural, a globalização, ela pode levar à perda da diversidade cultural caso não seja acompanhada por políticas de valorização e proteção das culturas locais. Isso é muito simples da gente entender também, né, gente? Por exemplo, culturas indígenas. A gente está perdendo as culturas indígenas porque não existe uma valorização dessas culturas. Em compensação, muitos hábitos externos, muitos hábitos estrangeiros foram assimilados por nós em detrimento das culturas dos povos originários. Então, a circularidade cultural ela é um conceito muito complexo e multifacetado que oferece uma lente poderosa para examinar a história e a sociedade. Então, tenham em mente esse conceito. Quando a gente vai estudar outras culturas, tenham em mente que o conceito de circularidade cultural, ele tem muitas nuances e, antes de tudo, é importante derrubar estereótipos e mitos, ok? Então, mantenham seus estudos sempre em dia, mantenham suas leituras em dia, mantenham-se atualizados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que esse conteúdo tenha sido relevante para vocês. Deixem o seu like e ativem as notificações para receber a informação das novas aulas. Tchau!